E veja agora, a gente vai conversar sobre como a família pode ajudar na escolha profissional. Você pode ligar para participar, 0 operadora 11 3337 5886. Pode entrar na nossa fanpage também no Facebook. Enquanto eu estiver batendo papo, eu vou tentar entrar aqui na página e ver aquilo que vocês publicam, tá? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Daniela Provedel, que é psicóloga especialista em orientação profissional, principalmente voltada aos adolescentes. Tudo bem, Daniela? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso em te receber aqui. E eu queria que você começasse explicando pra gente. A gente sabe que de geração em geração os jovens costumam mudar um pouco. E a pergunta é, para os jovens atuais, como é a escolha da profissão? É um momento difícil? É um momento extremamente complexo, difícil sim, né? Porque exatamente na atualidade a gente tem uma gama de opções que nunca existiu antes na história da escolha profissional, né? E é um momento muito delicado porque o jovem, ele não está escolhendo só uma carreira. É um momento que o jovem vai escolher a sua identidade, ele vai consolidar a sua identidade e muitas vezes ele está passando pela crise adolescente. Então é quase heróico. A tarefa do jovem é quase heróica. Porque é um momento de crise, porque a adolescência é um momento de vários questionamentos. Sim, e de transição, né, de transição, de decidir algumas coisas sobre a sua personalidade, sobre quem você vai ser. E é nesse momento que você tem que escolher a profissão. Hoje a gente já sabe que você pode ter uma carreira por alguns anos e depois trocar, mas eu acho que na nossa mente a gente ainda traz a ideia de que é uma escolha para o resto da vida, não traz? Sim. No consultório é comum esse pedido. Quando o jovem chega para fazer uma orientação, muitas vezes o pedido é: eu quero escolher uma carreira que eu vou fazer para o resto da vida e que eu não vou errar. É quase impossível, né? Esse pedido. Eu falo para eles que eu não sou a fada das profissões. Então, não tem um pilim-pim-pim para resolver? Mas tem sim atalhos e técnicas e abordagens que podem realmente fazer dessa escolha muito mais consciente. Uma curiosidade, tem pessoas que têm muita facilidade para escolher a sua profissão. Tem pessoas que têm muita dificuldade para escolher a sua profissão. O que diferencia esses jovens? Às vezes a aparente facilidade, às vezes é uma impulsividade, por exemplo. Não necessariamente é facilidade. E a facilidade ou a dificuldade, elas não necessariamente vão levar uma vida profissional mais satisfatória ou menos. Eu costumo falar para o jovem que essa é só a primeira escolha relacionada à carreira dele. Ele vai escolher a carreira, depois que ele entrar na faculdade, ele vai escolher o estágio, ele vai escolher a área. Ele tem infinitas escolhas. Então é a soma dessas escolhas, que pode no início ter sido fácil, mas é a soma dessas escolhas que vai configurar a satisfação na carreira, a relação que ele vai ter com a carreira. Agora, isso que você me perguntou, Jaque, sobre alguns terem facilidade, né? Existem escolhas que a gente chama na área de orientação vocacional de escolhas vocacionadas, que são aquelas pessoas que têm a dita vocação muito explícita. É muito evidente, às vezes desde criança. Isso acontece, mas isso está ficando muito raro, na minha clínica pelo menos. O que eu venho encontrando hoje são pessoas multifacetadas, com múltiplos interesses e múltiplos talentos. O que tem de novo a ver com a geração que a gente vive hoje, Exatamente. Né? Então era muito mais fácil, por exemplo, na época em que eu era criança. Eu tenho 29 anos, cresci já sabendo que eu queria fazer alguma coisa voltada à comunicação. Então, por mais que ainda houvesse um leque, esse leque ele era muito pequeno perto do que tem hoje. Então, eu queria comunicação, publicidade, rádio, TV ou jornalismo. Obviamente, jornalismo, pronto, fui. E mesmo assim, quando entrei na faculdade... tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar em jornal impresso. Entrei na faculdade para isso. Jamais iria querer trabalhar numa televisão. Quando eu vim para cá estagiar, atrás das câmeras, nunca quero aparecer. Para você ver que conforme a gente vai estudando naquela área que a gente já escolheu, o leque ainda é mais abrangente. São muitas as dúvidas para um adolescente, né? Exatamente. Não é só o que eu vou fazer, mas é quem eu quero ser. Que estilo de vida eu desejo ter? Quais são meus ideais? Qual é o meu propósito de vida? E eu gosto de pedir para o jovem também refletir no seguinte: não só o que ele deseja, mas o que ele tem para oferecer para o mundo. Porque senão ele descobriu o que tem nele, né? Senão fica muito egoísta, muito individualista. A gente tem uma dimensão um pouco mais política, vamos dizer assim, social, da orientação profissional. Tem alguma coisa em mim que pode ajudar o mundo. Posso pensar desse jeito, né? Nossa, eu acho que é essencial. Uma orientação profissional que não propicia essa reflexão, ela é alienada demais. Aquelas revistas que antes... Eu já tinha certeza do jornalismo, mas mesmo assim eu quis fazer aquelas revistas de teste vocacional. Pra mim deram certo, só que vinha tipo jornalismo, mas
15 profissões. Sim. Enfim, pra mim, tava ali dentro já o que eu queria, mas eu acho que pra quem não tem a menor noção, aquelas revistas ajudam, de fato? Então, o teste vocacional, quando a gente fala em orientação vocacional, geralmente as pessoas vem à mente a palavra teste vocacional. Uhum. Até quando eu dava aula em faculdade para psicólogos em formação, eles ainda, os jovens chegavam, os alunos, ainda perguntando do teste vocacional. Uhum. Essa ideia de teste como resposta para a carreira, ela foi muito forte no início da psicologia, no início da orientação vocacional. Isso a gente pensa há pelo menos 100 anos. Uhum. Mas é incrível como ainda existe esse desejo de ter uma resposta pronta, que vem de fora. Uhum. Então, é muito mais rápido, eu respondo perguntas e já descubro qual que o que eu tenho que fazer. Então, um especialista tenta mapear as minhas competências, a minha vocação, vamos dizer assim, entre aspas. E me fala o que eu tenho que ser. E aí, e ainda mais, olha que incrível, eu vou ter uma garantia de felicidade. O que é totalmente impossível. Totalmente. Né? Mas é humano, né, Jaque? Uhum. É humano esse desejo de certeza, é humano o desejo a busca pela felicidade, a busca de um acolhimento, principalmente numa época de crise, numa época de tantas incertezas. Então, isso tem que ser acolhido, tanto pelos pais como pelo orientador profissional, acolher esse desejo de certeza. E o teste, ele é um pouco isso, né? Alguém de fora vai me dar essa segurança de qual é a minha vocação. Só que a satisfação no trabalho, ela é multifatorial. Então, ela não depende só de fazer a escolha certa, também, entre aspas, né? Uhum. Depende de que tipo de pessoa eu sou, como eu trato os meus colegas, quais são meus ideais, como eu me relaciono com a minha carreira de um modo geral. E não com a escolha certa, exatamente. Então, quando eu penso em orientação profissional, eu posso pensar em orientar a pessoa a encontrar o que está dentro dela, não dar uma resposta pronta, Perfeito. Né? É exatamente isso. O orientador, ele caminha junto com o jovem ou com o adulto, porque a orientação pode ser feita em qualquer fase da vida, né? Ele caminha junto para que ele tenha uma resposta que venha dele. Uhum. Então, escolher é um pouco solitário. É uma tarefa... totalmente pessoal e individual. E como fazer, agora eu vou entrar propriamente no nosso tema, quando já tem aquele negócio da família. O pai já é dentista, o pai já é médico, a mãe já é professora, quer que siga. E às vezes já tem, por exemplo, no caso de um pai advogado, já tem uma consultoria aberta. Sim. No caso do pai que é dentista, já tem um consultório. Enfim, são N as situações em que a gente vê que os pais já têm um negócio, uma empresa, então você vai ter que ser administrador dessa empresa. Sim. Como fazer nesse caso que o jovem muitas vezes já está fadado a isso? Existem esses casos, existe o contrário também. Às vezes o pai é dentista, por exemplo, ele fala, não quer de jeito nenhum você vai para essa área. Então, tanto nesse caso de uma expectativa, quase uma cobrança, uma pressão para seguir uma área, ou para o jovem não seguir uma área, né? Eu acho que a primeira coisa que a família pode fazer é primeiro entender a situação complexa que é a escolha. O jovem não está escolhendo só uma carreira, ele está escolhendo quem ele quer ser nesse mundo. E ele está passando pela transição para a vida adulta e ele está sofrendo muitas perdas. Porque, geralmente, a família, o adulto, às vezes ele esquece como é difícil ser adolescente. Uhum. Não, ele só estuda, ou ele fica só na internet, ou no celular. A vida dele é fácil, a minha vida que é difícil. Mas é difícil ser adolescente. Eu falo, tem muitos teóricos na área que falam que é heróico escolher nessa fase. Então, primeira coisa, eu acho que é lembrar disso. O jovem, quando ele passa para a adolescência, ele sofre muitas perdas. Ele perde a inocência infantil, o corpo infantil, ele perde muitos ideais, ele perde aquela proteção da criança. Uhum. E às vezes ele ainda está nessa transição. Então isso, por exemplo, é o ponto número 1, que eu diria. Contemplar essa característica, né, desse momento de transição e de perda, e que não é fácil. Os pais, às vezes, precisam da ajuda do psicólogo também? Nossa, bastante, né? E nosso trabalho é esse, né? Isso é natural, isso não é um problema que as famílias vivem. Isso é natural da escolha da nossa época, de fazer uma escolha na nossa época. Isso é um contexto natural do ser humano. Viver essa idealização, desejar, por exemplo, que o filho não sofra algumas experiências que você sofreu.
Ou às vezes querer realizar através do filho aquilo que você não realizou. Tem muita história de mãe que põe a filha no balé porque o sonho da mãe é ser bailarina, né? Sim. E tem histórias assim na área da profissão também, né? Tem. Então, assim, exatamente, tentar realizar um sonho desses pais, ou um sonho daquela família. Essa família precisa... Tem família que realmente pensa assim, eu preciso ter um médico na família. Essa é uma profissão clássica que gera uma série de questões complicadas para serem trabalhadas, né? Às vezes os pais sonham e falam, não, quando meu filho crescer ele vai ser médico. Já ouvi várias histórias assim, né? Projetam que tem que ter aquela profissão. Sim, né? e assim, mas eu gosto de acolher os pais também. Porque às vezes a gente... Também estão querendo fazer o melhor para os filhos, exatamente, né? Porque às vezes, agora que eu sou mãe, eu estou entendendo mais isso. Eu acho que... às vezes a gente também acha que o pai e a mãe, eles estão errando muito ao ter esses desejos, mas isso também é humano. Isso só precisa ser contemplado durante o processo, que existem essas características. Idealização, desejo de realizar através do filho algo que você não realizou, o desejo de proteger o filho. Então, eu acho que, principalmente, então, entender a crise adolescente, entender essas dificuldades, ajudar o jovem a diagnosticar a sua questão vocacional. O que é isso, né? A gente fala assim, quando chega um jovem no consultório, aí ele fala assim, tá difícil escolher. Aí eu falo, por quê? Uma pergunta simples, né? Ué, por quê? Porque eu escolher é difícil. Aí eu pergunto assim, mas por que para você escolher é difícil? Aí eu vou saber quem é essa pessoa. Porque eu não confio em mim mesmo? Porque eu gosto de algo que eu acho que não vai me dar retorno financeiro? Porque eu sou a ovelha negra da família? Essa eu ouço bastante. Sério? Tem jovens que se acham assim dentro das suas famílias. Sim. E as famílias têm lugares que elas distribuem, né? Cada um tem seu papel, né? E tem... esses papéis são distribuídos. Então, como a família pode ajudar o jovem a diagnosticar essa questão dele? A questão dele é porque ele não sabe o que ele deseja ou ele tem medo, achando que ele não tem competências? Ou ele quer atender ao desejo do pai ou da mãe ou da avó, enfim. Até que ponto, pra gente caminhar pro final do nosso bate-papo, vale a pena os pais embarcarem no sonho de um filho que talvez não seja possível? Por exemplo, aquele menino que quer ser jogador de futebol, mas joga mal. E daí os pais, ora embarcam nesse sonho, ora percebem que tem que dar um ponto final. Como fazer em casos como esse? Pode ser cantor, pode ser, sei lá, modelo. Conheço mães que correram atrás a vida inteira para que as filhas fossem modelo, mas não deu certo, não era isso que tinha, foram rejeitadas em todos os testes. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, Jaque, essa pergunta é essencial. E essa pergunta não é só para os pais, até para os orientadores a gente vive isso, né? Como é que um pai ou um orientador pode olhar para um jovem e falar, o seu sonho não serve? Mas ao mesmo tempo, como é que ele pode olhar para o jovem e falar, tudo que você desejar você vai conseguir? É uma situação delicada, né? Eu uso muito de exemplo... É um paradoxo. É um paradoxo. Isso, né? Eu uso em aula, usava muito de exemplo aquele ratinho, o Ratatouille. O Ratatouille era um rato que queria cozinhar. Um orientador profissional, se fosse atender o Ratatouille, ele nunca poderia falar, você não pode cozinhar. Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode falar, você pode tudo, porque a gente tem limitações na vida. Então, o que eu acho para esses pais que estão assistindo a gente, mais do que aprovar, concordar ou não concordar com a escolha do filho, perceber que ela é realista ou ela é fantasiosa, é apoiar. Apoiar não é concordar. Apoiar é mostrar que você tem um porto seguro quando você tropeçar. E não alguém falando assim, eu te disse, né? Mas um porto seguro, porque... uma das características mais brilhantes que um pai e uma mãe podem oferecer para um filho é o direito dele errar. E o direito dele sonhar. Os casos mais graves que eu tenho em consultório são pais que não acreditavam em seus filhos ou que não sonhavam junto com ele. Então, às vezes, mesmo que o sonho pareça muito absurdo ou perigoso, às vezes é importante você mostrar que tem alguém que sonha junto com você. Esse é o papel. Esse é um dos papéis da família.
E quando precisar, eu tenho que encaminhar para o final do nosso bate-papo, mas quando precisar de ajuda, lembrar que existem profissionais que podem ajudar também. Às vezes a família tem que ceder para essa ajuda profissional, que é importante, não é mesmo, Dani? Não existe essa cultura tão difundida ainda, por incrível que pareça, mas é bom o público de casa saber que a gente tem em universidades, em clínicas, em consultórios, trabalhos muito bacanas de orientação profissional, inclusive trabalhos gratuitos. Isso é algo que pode ser divulgado, pode ser achado na internet também, principalmente em faculdades, tem trabalhos gratuitos de profissionais que auxiliam esse processo de escolha que é tão complexo, mas é tão fascinante, né? É o que nos torna humanos, a liberdade de escolha, né? Pois é, porque a gente pode escolher o que a gente quiser da vida da gente, né? Sim. Muito obrigada, Daniela. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato tem o site, que é o www.danielaprovedel.com.br e o telefone 0 operadora 11 30 22 63 33. Mais uma vez, então, obrigada, uma ótima tarde, Daniela. Obrigada. Espero que você volte mais vezes, viu? Obrigada, linda. Tinha ainda 1 milhão de perguntas para fazer, mas tem muita coisa boa ainda para acontecer no nosso programa.